O direito penal, ele deveria se ocupar de absolutamente qualquer crime, não importa o quão pequeno ele seja? Hoje a gente vai mergulhar na resposta que o sistema jurídico brasileiro dá para essa pergunta. A gente vai falar sobre o princípio da insignificância, entender o que ele é, o que precisa para ele ser aplicado e, principalmente, quando ele não pode ser usado de jeito nenhum. Para a gente entender isso direitinho, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos ver a definição, o básico do básico. Depois, a gente entra nos critérios objetivos que o Supremo Tribunal Federal definiu. Na sequência, a gente vai ver como as características da pessoa que cometeu o ato são levadas em conta. E, por fim, vamos falar dos limites bem claros que impedem a aplicação desse princípio. Então, vamos começar pela base, né? O que é exatamente esse tal de princípio da insignificância e qual é o lugar dele dentro do nosso sistema de leis? Olha, a ideia central é até que bem direta. Pensa nesse princípio como se fosse um filtro para o direito penal. Ele existe para garantir que o sistema de justiça não fique sobrecarregado com coisas mínimas, sabe? A busca é sempre pela proporcionalidade entre o que a pessoa fez e a punição. Na prática, é um jeito de interpretar a lei de uma forma mais restrita, mais focada no que realmente importa. E este ponto aqui é fundamental. A natureza jurídica dele é ser uma causa de exclusão da tipicidade. Tá, mas o que isso quer dizer? Significa que, quando o princípio é aplicado, aquela conduta simplesmente deixa de ser considerada um crime. Não é que a pessoa foi perdoada, entende? É que, para o direito penal, aquele ato não tem relevância suficiente para ser classificado como um fato típico, ou seja, como um crime. Mas como é que isso funciona na vida real? Não é só o juiz olhar e achar que foi pouca coisa. O Supremo Tribunal Federal, o STF, estabeleceu um teste bem claro, com 4 requisitos objetivos que precisam, obrigatoriamente, ser atendidos. E são esses aqui. Para a insignificância ser reconhecida, todos os 4 requisitos têm que estar presentes ao mesmo tempo. Primeiro, a mínima ofensividade da conduta. Segundo, a ausência total de periculosidade social daquela ação. Terceiro, o grau de reprovabilidade do comportamento tem que ser muito reduzido. E por último, a lesão jurídica, o dano causado tem que ser inexpressivo. É um checklist bem rigoroso, como dá para ver. Só que a análise não para por aí, não. Além de olhar para o ato em si, a justiça também olha para quem cometeu esse ato. Vamos ver agora como as características da pessoa, do agente, influenciam nessa decisão. Aqui, a gente precisa separar as coisas. Os requisitos que a gente acabou de ver são os objetivos, que focam na ação e no impacto que ela causou. Mas a análise também leva em conta os requisitos subjetivos, que aí o foco muda totalmente. Passa a ser nas condições pessoais de quem praticou o ato. E que condições são essas? 2 são especialmente importantes e acendem um sinal de alerta. A reincidência, ou seja, se a pessoa já cometeu outros crimes antes, e o que a gente chama de criminalidade habitual. Essa definição do jurista Kleber Masson é muito clara, né? O criminoso habitual é aquele que vive do crime. Para essa pessoa, o princípio da insignificância não se aplica. A lógica por trás disso é que a lei penal se tornaria meio inútil se ficasse tolerando a repetição de pequenos delitos por alguém que faz disso um modo de vida, concorda? Isso nos leva direto para a nossa última parte, os limites. Porque o princípio da insignificância não é um passe livre, e existem situações bem definidas em que ele simplesmente não pode ser invocado. O ponto mais importante para a gente guardar é este. A aplicação desse princípio não é absoluta, de jeito nenhum. Ele é uma ferramenta para buscar proporcionalidade, mas que tem limites muito claros, criados para proteger coisas que a sociedade considera essenciais. Alguns desses limites são fundamentais. Por exemplo, o princípio não se aplica em crimes que envolvem violência ou grave ameaça, porque a integridade da pessoa é um bem muito maior. O STF também costuma afastar a aplicação em casos de furto qualificado. No tráfico de drogas, a quantidade não importa porque o risco é para a saúde pública como um todo. Ah, e um detalhe importante. O simples fato de devolver o bem que foi furtado não garante por si só a aplicação do princípio. Além disso, os tribunais superiores criaram entendimentos já consolidados que a gente chama de súmulas. A súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é taxativa. O princípio não se aplica a crimes contra a administração pública. A justificativa é que a moralidade administrativa, a confiança no Estado, são bens jurídicos muito relevantes, e qualquer ofensa contra eles é considerada grave. E tem outra súmula de extrema importância, a 589, também do STJ,
Ela proíbe a aplicação do princípio nos crimes e contravenções que são praticados contra a mulher em contexto doméstico. Isso vem para reforçar a proteção especial da Lei Maria da Penha, impedindo que qualquer ato de violência doméstica seja considerado insignificante. E assim a gente fecha essa análise. O princípio da insignificância acaba nos deixando com uma questão central para o direito penal, né? Como é que o sistema de justiça pode, ao mesmo tempo, punir o que precisa ser punido e manter a proporcionalidade, evitando que a lei seja dura demais com ofensas que são, bem, mínimas? A busca por essa resposta é o que continua movendo a evolução do direito.